Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E esta é a nossa aula de número 9 para o 8º ano do ensino fundamental. E nós vamos dar continuidade ao assunto, falar sobre migrações. E nessa aula hoje, nós vamos falar sobre migrações, mas também aquela migração natural, quando você deseja fazê-la, mas nós vamos também falar sobre a questão dos refugiados e sobre diversidade humana. Tranquilo? Então hoje nós vamos falar sobre a migração quando ela é da sua vontade, natural, e quando ela é forçada por N razões. Desde os primórdios da humanidade, isso já acontecia. Mas nós não podemos esquecer que nos primórdios da humanidade, o número da população era bem menor. Lembra que na aula anterior nós falamos que o planeta Terra demorou aproximadamente 1.800 anos no nosso calendário para atingir a cifra de 1 bilhão de pessoas. E daí para cá o crescimento foi acelerado. Então, hoje, com 7 bilhões aproximadamente de pessoas, esses fluxos migratórios são mais intensos e causam um impacto social e econômico também maior. Tranquilo? Então vamos ver. Migrações, refugiados e diversidade. A diversidade mundial com relação aos movimentos migratórios marcam. Olha só que interessante. Vamos puxar essa caneta aqui, né? Olha. Eles marcam a história dos povos e das nações. Então, se marcam a história, movimento migratório não é algo do século XXI. Não é algo simplesmente da sua geração ou da minha geração. Não. É algo da história da humanidade. No fim do século XIX e início do século XX, olha que interessante, muitos europeus, olha, emigraram de seu continente, quer dizer, saíram da Europa e foram, em grande parte, para a América do Norte, do Sul. Inclusive, muitos foram também para a Índia antes, né? Antes do século XIX, no início, já não no final, mas no início dele, para vários outros países que estavam começando, vamos colocar assim. Por quê? Porque a América do Norte e a América do Sul aqui estava o quê? Começando a crescer. Nós observamos que o Brasil foi descoberto em 1500, século XVI. E isso, o que nós podemos tirar disso? A partir do momento que o Brasil já está se solidificando, já está com a sua sociedade, já a agricultura já está bem avançada. E aí nós podemos ver o quê? Foi quando começa, né, a abolição dos escravos, aí precisava de quê? Mão de obra para operar as lavouras.
Então, a razão desses imigrantes, por que eles vieram para cá? Em busca de oportunidades. O sonho brasileiro, brincadeira. Mas hoje nós falamos do sonho americano. Nós vamos ver sobre isso ainda. Mas vamos perceber aqui. Então, o movimento era o contrário do que você vê hoje acontecer. Muitos vinham da Europa, por quê? Porque o mercado de trabalho europeu estava saturado. Buscando na América, tanto do Norte quanto do Sul, empregos. E eles não queriam superempregos, eles queriam terra para cultivar. Eles eram atraídos por ofertas do país norte-americano, dos países norte-americanos, chamando as pessoas para ocupar o oeste norte-americano. Eles eram atraídos por essas políticas. No Brasil, faltava-se mão de obra. No México. E eles vinham atrás de oportunidades. Por quê? Entende-se que o mercado europeu já estava saturado, sem oportunidades. E aí, nós percebemos aqui o fluxo migratório. Percebam, lugar de saída, lugar de entrada. Então, a importância, você percebe naturalmente que o desenvolvimento de um país, ele precisa desses movimentos. Por quê? Porque as pessoas que estavam aqui não conseguiam, por si só, aquele número de pessoas, levantar todos esses países. Então, era um movimento necessário. Percebam que as pessoas saíam, olha, principalmente da Europa, vindo para o novíssimo continente. Tranquilo? A população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica, linguística, entre outros. Eliane, isso não é novidade nenhuma. Eu sei disso. Mas, infelizmente, essa diversidade humana, muitas das vezes, é geradora de conflitos. Então, isso reforça a importância, olha aqui, de combater, né, que se combatam a discriminação. É muito importante. Por quê? Porque, apesar de muitos europeus, vamos voltar aqui só um pouquinho, aqui, tá? Mas principalmente da França, tá? Saírem, e da Inglaterra também, em busca de oportunidades financeiras, muitos saíram fugindo de perseguição religiosa lá atrás. Tá? E o principal era oportunidades que buscavam, mas também havia a instabilidade, né, pela perseguição religiosa. Então, isso aqui, essa diversidade, ela vem desde os primórdios das civilizações. E isso faz parte do nosso dia a dia. Por isso que é importante combater a intolerância, tá? Tanto as questões religiosas, étnicas, a raça, o povo, a cultura. Muitas das vezes criticamos sem ter um devido conhecimento da cultura de outro povo. Mas por que eles se vestem desse jeito? Por que eles comem isso? Nós não podemos criticar. Nós temos que buscar
conhecer a origem da cultura, para entender o porquê que isso acontece. E aí os fluxos migratórios contemporâneos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os fluxos migratórios passaram pelo contrário. Vamos colocar assim, inverteu os polos. A Europa tornou-se um dos principais destinos de imigrantes. Então, agora, as pessoas não estão saindo da Europa, perdão, elas estão indo para a Europa. Eliane, qual a razão? Por que antes eles saíam porque estava saturado e agora eles estão indo para a Europa? Tudo isso, nós precisamos do contexto histórico. O fato histórico, eu sempre falo que o fato histórico é a matéria-prima da geografia. Quando nós buscamos compreender o que aconteceu na Europa, nós vamos perceber que agora a Europa precisa de mão de obra. Olha aqui. Onde foi o palco? Na verdade, não da Segunda Grande Guerra, mas da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial. Das duas grandes guerras, né? Tanto a primeira, mas vamos focar na segunda. O palco da Segunda Guerra Mundial, a Europa, ela estava destruída. Ela tinha que ser reconstruída. E aí ela precisava de quê? Mão de obra. Se lá no final do século XIX, a América precisava de mão de obra para crescer, agora a Europa precisa de mão de obra para se refazer. Tranquilo? E aí, os imigrantes vêm das mais variadas partes do mundo, e aí nós vamos falar, inclusive do Brasil. A América do Sul, da América Central, tá? Eu vou colocar assim, da América Latina como um todo. Muitos vão para a Europa buscar uma oportunidade, tá? E agora nós temos, olhem bem, os fluxos migratórios agora, olha, do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa, da Europa vão também para a Oceania, né? Quando eu falo Oceania, eu tenho que ressaltar Austrália e Nova Zelândia, e do Sudeste Asiático para os Estados Unidos, e principalmente da Ásia para a Europa. Todos esses fluxos migratórios, até esse momento aqui, nós estamos falando de pessoas indo atrás de uma nova oportunidade. Tranquilo? Mas, a partir da segunda metade do século XX, início do século XXI, as migrações ocorreram em consequências de conflitos. Aí entra principalmente intolerância religiosa, política, conflitos de um grupo perseguindo outros. Teve uma aula atrás que eu coloquei para vocês. Esses conflitos têm oriundos, vamos colocar assim, de várias situações. Um deles é da própria colonização. Os belgas colonizaram Ruanda. E Ruanda tinha dois grupos, Tutsis e Hutus. Um mais altos e a pele um pouco mais clara. O outro grupo, porém, esse grupo mais alto, com a pele um pouco mais clara,
eles eram em número menor. Os Hutus, já menores na estatura, pele mais escura e muito maiores. E os belgas utilizavam da seguinte maneira, seguinte metodologia. Eles armaram o grupo que era mais alto, que era menor, para dominar sobre o grupo de menor estatura e maior em número, para que esses pudessem trabalhar para o colonizador. Aí, quando veio a independência do país, chegou a hora da vingança. Foram mais de 1 milhão de refugiados, pessoas que tiveram que fugir mesmo, e um número enorme de pessoas que foram mortas pelo facão. É um filme que retrata bem isso, Hotel Ruanda. Eu recomendo que assistam, que vocês vão entender um pouquinho dessa questão de refugiados e dessas vinganças em virtude da colonização que o país sofreu, do ódio que foi implantado pelos colonizadores. Aí nós temos mais uma foto, né, de refugiados, pessoas que estão saindo. Outra foto. E, atualmente, um fluxo que tem ganhado cada vez mais destaque e preocupado os governos no mundo todo, né? Porque, inclusive, o Brasil tem recebido refugiados desse grupo, são refugiados e deslocamentos internos por conflitos que têm preocupado, porque os conflitos internos têm gerado esses fluxos migratórios. E quando as pessoas se deslocam dentro do país, fugindo de conflitos, são denominados pela Organização das Nações Unidas como deslocamentos internos. Quando saem do país, são chamados refugiados. Muitas das vezes, o conflito dentro do país faz a pessoa mudar de um lugar para o outro, dentro do próprio país. Mas quando essa perseguição acaba alcançando os grupos nos outros lugares dentro do próprio país, eles tendem a ir para fora. Tá? A partir da segunda metade do início do século XX, início do século XXI, voltei aqui, né? Agora aqui, esse mapa mostra para a gente os principais emissores de refugiados. Percebam que hoje, grande parte deles, houve um momento que os refugiados eram por secas, por razões naturais. Hoje, você pode observar no mapa que, na sua grande maioria, por conflitos internos. E eu não podia fechar essa aula sem mostrar que o Brasil também tem um número grande de imigrantes, né? Pessoas que deixaram o Brasil. E aqui são os principais lugares para onde os brasileiros estão indo. Ok? Então, nós temos migrações que são por vontade e migrações que são forçadas por conflitos, por perseguições, pela própria diversidade étnica dos grupos sociais e também por razões naturais. Tranquilo até aqui, pessoal? Nós vamos ficando aqui nessa aula e não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta que você aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da tela.
Também acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Tchau, tchau, até a próxima!